crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje, iniciando na página 74. Amigo de papel. Em sua escola, você tem diferentes colegas, mas sem dúvida nenhum deles é de papel. Como você imagina que seria um amigo assim? Acompanhe a leitura junto com a professora. Conheça a história de Patrícia. Meu amigo de papel. Era domingo, e uma chuvinha chata prendia todo mundo dentro de casa. Ai, 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 lamentava-se Patrícia. Vou passar o domingo todo sem nada para fazer. E eu? Intrometeu-se uma vozinha. Por que você não se ocupa comigo? Que vozinha era aquela? Patrícia olhou para todos os lados. Quem estava falando? Ela estava sozinha no quarto. Seria um fantasma? Não era um fantasma. Em cima da mesa, um livro falava feito gente. Você fala? Qualquer coisa, Patrícia, riu-se o livro. Comigo você pode fazer o que quiser. Que negócio é esse de dizer que não tem nada para fazer? É justamente nessas horas que eu posso levar você em viagens maravilhosas para qualquer lugar, para qualquer tempo. Venha sonhar comigo. Patrícia pegou o livro aos poucos, agachada no tapete, esqueceu-se da vida. Até que lá de fora a voz da mãe veio despertá-la. Patrícia, vem aqui um minutinho. Sem levantar os olhos do livro, a menina respondeu. Agora não posso, mãe, estou ocupada. Esse amigo de papel da Patrícia, hein? O livro convidou a Patrícia para sonhar junto com ele. O que significa sonhar nesse trecho? Seria imaginar, enquanto vai lendo o livro, a gente vai imaginando as cenas que vai acontecendo, não é mesmo? Então, vamos lá. O livro foi escrito por Pedro Bandeira, e chama Meu Amigo de Papel. Pedro Bandeira, ele nasceu em Santos, no estado de São Paulo, em 1942. É escritor de livros infantis e juvenis, além de já ter atuado como jornalista e ator. Entre seus livros infantis estão O Fantástico Mistério de Feiurinha, Por Enquanto Sou Pequeno, O Dinossauro que Fazia Au Au e Malas Aventuras. Então, esses livros e esse Meu Amigo de Papel foi escrito por Pedro Bandeira. Então, Pedro Bandeira é o autor desse livro, ok? Na página 76, escreva o título da história. Então, nós vamos escrever o nome da história. Então, aqui está. O nome da história é Meu Amigo de Papel. Agora, nós vamos responder a pergunta 2, a 3, a 4 e a 5. Na número 2, quem é o autor? Número 3, o amigo de papel conversou com Patrícia. Quem é ele? Quem é o amigo de papel? O que Patrícia descobriu depois dessa conversa? E depois, na questão 5, escolha um trecho da história que você acabou de ler e faça um desenho. Então, nós vamos responder primeiro as questões 2, 3 e 4. Bom, então aqui estão as respostas, Quem é o autor? Pedro Bandeira. Número 3, o amigo de papel conversou com Patrícia. Quem é ele? Quem é o amigo de papel? O amigo de papel era um livro, E na número 4, o que Patrícia descobriu depois dessa conversa? A professora colocou uma resposta, mas vocês podem colocar a resposta que vocês preferirem, tá? Ao ler o livro, ela poderia fazer muitas coisas imaginando. Poderia viajar, sonhar, entre outras coisas, tá ok? E na número 5, escolha um trecho da história que você acabou de ler e representa por meio de desenho. Então, você vai escolher uma partinha da história que você mais gostou e vai desenhar nesse espaço aqui, ok? Na página 77, acompanhe a leitura da capa do livro com a professora e responda as questões. Então, aqui, nós temos a imagem da capa de um livro, que ela foi escrita. Esse livro foi escrito por Pedro Bandeira, ele é o autor desse livro. O nome desse livro, o título do livro, Velhinho Entalado na Chaminé, tá? Ilustração, Aragão, foi quem fez as ilustrações, os desenhos, Foi o Aragão. E a editora desse livro é a editora Moderna,
certo? Então, agora nós vamos responder às questões, descrevendo a capa do livro. Primeiro, nós observamos o que tem na capa do livro, né? Tudo que está escrito, certo? E agora, nós vamos responder as questões. Copie o título do livro. Na B, copie o título do livro. Na C, copie o nome do autor. Na D, copie o nome da editora. E na letrinha E, copie o nome do ilustrador. Bom, então agora nós vamos responder essas questões. Então, após observarmos, né, a capa do livro, velhinho entalado na chaminé, escrito por Pedro Bandeira, ilustração de Aragão, editora moderna, nós vemos que quem seria esse velhinho entalado na chaminé? No caso desse livro, seria o Papai Noel, né, que desceu no Natal para entregar os presentes pela chaminé e ficou entalado. Então, agora, vamos responder. Copie o título do livro, velhinho entalado na chaminé. Copie o nome do autor. O nome do autor, Pedro Bandeira. Copie o nome da editora, editora moderna. Copie o nome do ilustrador, ilustração, né? Aragão. Que itens você observa ao escolher um livro de leitura? Quando você vai escolher um livro para você, o que você observa nele? Então, vocês vão pensar aí, tá bom? Seguindo na página 78, número 7. Pinte as sílabas que formam o nome do objeto ilustrado. Com as sílabas que sobraram, forme outra palavra e escreva. Então, nós vamos primeiro pintar a sílaba que forma o objeto que está aqui. Vamos escrever e as sílabas que sobrarem vai formar uma outra palavra e nós vamos escrever também. Então, essas figuras foram retiradas do texto que nós acabamos de ler, certo? Então, aqui, pintando as sílabas para formar o nome da figura, na primeira, livro. Escrevemos livro, sobrou 2 sílabas que formou mais uma palavra, papel, certo? A de baixo, tapete. E as sílabas que sobraram formaram a palavra escola. Então, nós escrevemos aqui embaixo. Na de baixo, as sílabas pintadas formou a palavra menina da figura. E as sílabas que sobraram formou a palavra fantasma, certo? Na de baixo, as sílabas pintadas formou o nome da figura mesa. E as que sobraram formou a palavra domingo. Nós escrevemos na linha abaixo. Ok, pessoal? Comparar pontos no jogo. Os jogos têm regras e muitas vezes exigem que saibamos calcular quantos pontos fizemos, não é mesmo? O jogo de boliche é um desses jogos. Vamos conhecê-lo? Então, aqui, né, está uma imagem de um jogo de boliche, numa pista de boliche, né? Mas nós costumamos jogar aqueles em casa com aqueles boliches que nós compramos na loja de brinquedo, não é mesmo? Que nós temos que jogar a bolinha e derrubar os pinos, que às vezes estão numerados, né? Pra gente saber a quantidade de pontos que nós fizemos em cada pino, com cada pino que derrubamos. Então, vamos seguindo. E seguindo na página 80, nós vamos passar para a atividade 2. A atividade 1, nós iríamos realizar se nós estivéssemos na escola, porque teríamos que fazer o jogo de boliche para depois responder essa questão. Mas então, nós vamos passar para a questão de número 2. O grupo de Paulo jogou 3 partidas de boliche. Veja os pontos que cada um fez. Então, aqui, Paulo, primeira partida, segunda partida e terceira partida. O Paulo fez 5 na primeira, 4 na segunda, 3 na terceira. A Thaís fez 3 na primeira, 6 na segunda, 4 na terceira. O João fez 6 na primeira, 3 na segunda, 5 na terceira. E a Cássia fez 3 na primeira, 8 na segunda e 5 na terceira. Agora, nós precisamos colocar o total desses pontos. Então, nós vamos somar esses números todos juntos, vamos colocar no total, ok? Então, aqui está o total de pontos. Paulo, 12 pontos, Thaís, 13, João, 14 e Cássia, 16.
Agora, nós vamos responder as questõezinhas. Na última coluna do quadro acima, registre o total de pontos de cada participante. Então, é o que nós fizemos aqui. B. Quem fez menos pontos no jogo de boliche? Quem fez menos pontos? Quem fez menos pontos foi Paulo. Quantos pontos Cássia fez a mais que João? Então, João fez 14, a Cássia fez 16. Então, quantos pontos ela fez a mais que o João? Ela fez 14, 15, 16. Então, ela fez 2 pontos a mais do que o João, ok? Finalmente, na página 81, lição de casa. Observe a capa do livro e faça o que se pede. Então, conforme nós fizemos lá na atividade, nós vamos observar a capa desse livro. Quem escreveu? Quem é o autor? Pedro Bandeira. Qual é o nome desse livro? O Fantástico Mistério de Feiurinha. Quem fez as ilustrações desse livro? Foi o Avelino Guedes. Qual é a editora desse livro? A editora Moderna. Então, vocês vão observar e vão responder as questõezinhas aqui abaixo. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus e até logo.